Olá, estamos iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Hoje a nossa lição de número 4, é o padrão ideal de conduta dos santos. É baseada no texto de Mateus capítulo 5, de 27 a 37. Nós continuamos estudando ainda essa revista e nesse trimestre nós estamos estudando as lições voltadas para a análise do Sermão do Monte. É muito interessante a gente pensar na Bíblia como um livro de orientações, um livro em que vai nortear o modo de viver das pessoas que procuram seguir os ensinamentos bíblicos. E o Sermão do Monte, de forma específica, de forma especial, apresenta uma riqueza muito grande para as nossas vidas. Com certeza, não é fácil nós compreendermos alguns detalhes, mas no contexto geral nós observamos que Deus, através dos ensinamentos de Jesus, transcritos aqui no livro sagrado, eles mostram que o ideal para todo ser humano é uma vida de retidão, uma vida de equilíbrio, uma vida de harmonia, de honestidade, envolvendo vários aspectos. Hoje, de forma específica no texto que está posto aqui, são 3 tópicos básicos dentro desse sermão que nós vamos falar de forma rápida, porque este canal aqui ele não oferece condições de fazer um estudo mais aprofundado. Então nós vamos abordar a questão do adultério, a questão do divórcio e a questão dos juramentos. A primeira parte aqui nós vamos ver no Mateus capítulo 5, de 27 a 30, diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Nós observamos que essa expressão, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, ela está dentro de um contexto maior, englobando os ensinamentos de Jesus desde Mateus 5:20 até 5:48. Na opinião de alguns fariseus, Jesus estava acabando com a lei, mas era exatamente o contrário. Ele dizia, não pensem que vim acabar com a lei e os profetas. Não vim acabar, mas sim dar-lhes com pleno cumprimento. Mateus 5:17. Frente à lei de Moisés, Jesus tem uma atitude de ruptura e continuidade. Ele rompe com as interpretações erradas que se fechavam na prisão da letra, como era a prática comum dos fariseus, que estavam arraigados, presos à letra, mas na verdade, muitas coisas que exigiam dos outros, eles próprios não tinham condições de cumprir. Então eles estavam fechados na letra. Mas Jesus vai reafirmar categoricamente o objetivo último da lei, alcançar a justiça maior, que é o amor. É muito interessante pensarmos nisso. A questão de não cometer adultério, na realidade, a resposta a essa questão antiga, o homem não podia dormir com a mulher do outro, simplesmente isso. Ou seja, a consumação do ato é que iria configurar a prática do adultério, que era punível na época do Antigo Testamento com a morte. No entanto, é o seguinte, olha só, Jesus vai além da letra e diz, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, ou seja, Jesus vai para a intenção do coração. Jesus sabe que antes de que o ato aconteça, a intenção
é alimentada no coração. E Jesus quer que essa intenção seja mudada. Aquele que quer buscar uma vida de santidade, ele não está livre de cometer pecados, mas ele tem a obrigação de tentar livrar-se daquilo que vai servir de tropeço para a sua vida. Então, ele não quer, Jesus, também que você pratique uma amputação de membros, arrancar um olho, arrancar uma mão, de forma alguma. Ele quer que você faça uma cirurgia no seu coração, na sua maneira de tentar olhar para as coisas com o coração mais puro. Então nós vemos o seguinte, o objetivo do mandamento é a fidelidade mútua entre o homem e a mulher que se assumiram viver juntos como casados. E esta fidelidade será completa se os dois souberem manter a fidelidade mútua até no pensamento e no desejo, e se souberem chegar a uma total transparência entre si. Nós sabemos como é difícil nós, às vezes, enfrentarmos certas situações na vida conjugal, mas a transparência, a honestidade, a sinceridade um para com o outro serão fundamentais para que ambos, tanto o homem quanto a mulher, tenham condições de superar as dificuldades. E nesse sentido é muito importante que haja uma confiança um no outro, para que se algum dos cônjuges, estiver com alguma dificuldade, ele possa, além de buscar a Deus ajuda em oração, buscar o socorro presente com a ação do Espírito Santo, também compartilhar com seu cônjuge para que ele possa superar as dificuldades. Interessante que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o adultério ele era punível com a morte, tanto para o homem adúltero quanto a mulher adúltera. Nós vemos que o adultério no Brasil ele deixou de ser crime em 2005 e atualmente a infidelidade conjugal não possui consequências penais no Brasil. Mas isso pode gerar implicações no âmbito civil, como a possibilidade de pedido de indenização por danos morais, dependendo do caso. Existem muitas passagens bíblicas que tratam do adultério. Muitas, não temos condições de ler muitas aqui, mas nós vimos que hoje a Bíblia não recomenda tal punição para o adultério. No entanto, o ato do adultério carrega a sua própria punição. O pecado sexual é uma ofensa cometida contra o próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O livro de Provérbios adverte sobre as consequências do adultério, perda e honra e força. Provérbios 5, 9 a 11. E ter uma reputação arruinada. Provérbios 5, 14. Escravidão e morte. 5, 22 a 23. Dentre outros textos que nós poderíamos destacar e que agora nós podemos deixar de lado. Felizmente, o pecado do adultério não está isento da promessa do perdão de Jesus. E nós podemos pensar nesse aspecto olhando lá para o episódio narrado em João capítulo 8, naquele em que Jesus vai naquela situação em que aquela mulher pega em adultério, ela está prestes a ser apedrejada. Ou seja, mas nós vemos ali que existe, olha só, a parcialidade. E o homem que estava adulterando com ela, por que ele também não estava sendo punido? Aquela parcialidade. O que Jesus vai fazer? Jesus então vai mostrar para aquele público sedento de sangue, falsas pessoas querendo dizer de uma justiça que eles próprios não cumpriam, vai falar sobre que cada um deles também tem o seu próprio pecado. E então eles, envergonhados, se retiram cada um para um canto, e aquela mulher então é perdoada do seu pecado, com uma única advertência: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus vai mostrar que o amor é capaz de perdoar e haver uma restauração de vida.
Nós temos vários textos bíblicos que tratam da questão do adultério: imoralidade, fornicação, impureza, lascívia, luxúria. Então são textos bíblicos que vão tratar desse assunto adultério. E quando nós pensamos nessa questão, nós lembramos de alguma coisa, por exemplo, o adultério de Davi, né? E pensamos uma situação como aquela. Davi, ele ele não freou a intenção do seu coração, pelo contrário, ele alimentou aquele desejo e mandou buscar aquela mulher. E por que Batseba, que é a mulher com quem Davi adulterou, por que ela não foi punida com a morte? Aí nós vemos a questão da parcialidade. Davi era o rei, ele era o juiz, o superpoderoso. Na realidade, como é que ela poderia dizer não a uma determinação do rei? Mas nós vemos que Deus vai estar traçando os planos, e mesmo nessa situação, o pecado de Davi foi punido, ele foi punido por conta do seu pecado. Nós vemos a advertência do profeta Natan, e nós vemos o que aconteceu com a vida de Davi. Mas nós sabemos que Deus também tinha um plano para ele. E mesmo nessa situação tão estranha, tão difícil de compreender, Deus tinha um plano, e vemos que ali veio a linhagem de onde veio Jesus como o descendente dessa união. Nós vemos que a Bíblia também trata de uma dicotomia entre as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 e 23, nós vemos que, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e outras coisas semelhantes. Olha só, eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos que a Bíblia traz um código de orientações, de ética, de moral, de conduta, de modo de viver. São coisas que vêm realmente minando a harmonia da sociedade e dos lares. Mas em contrapartida nós vemos também o fruto do Espírito. No versículo 22 diz: o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que maravilha, né? A gente pensar nesses aspectos aqui e pensar que é possível, mesmo nas nossas imperfeições, nós buscarmos essas qualidades aqui que são traduzidas como sendo o fruto do Espírito, para ter uma vida melhor, tanto na nossa família, quanto nas nossas relações de trabalho, nas nossas vizinhanças e tudo mais. Uma sociedade que vai voltar pensando no bem do outro, não nas divergências, com uma série de coisas que só trazem agonia, morte e perdição. Então nós vemos que é muito interessante nós pensarmos que a Bíblia nos traz orientações seguras para uma vida de prosperidade na presença de Deus. A questão do divórcio, nós vemos que a Bíblia trata que ao homem era permitido dar uma certidão de divórcio para a mulher, lá na lei de Moisés. Já Jesus, do Sermão do Monte, ele diz que Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração do povo. Mateus 19, 8. Ele diz lá: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem casa com a mulher divorciada comete adultério. É um assunto polêmico, é um assunto controverso, é um assunto de várias interpretações. Não dá para a gente destrinchar isso aqui, mas vale a pena a gente pensar o seguinte: que Deus, que Jesus aponta um ideal que deve estar sempre diante dos nossos olhos. O ideal último é este: ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Mateus 5,48. Este ideal vale para todos os mandamentos revistos por Jesus.
na releitura do mandamento, não cometer adultério, este ideal se traduz na total e radical transparência e honestidade entre marido e mulher. Então vale a pena a gente analisar isso aqui e pensar e ver o que nós queremos para a nossa vida. E para finalizar, porque nós não temos condições de entrar mais em detalhes, a questão dos juramentos. No Mateus capítulo 5, de 33, versículo 33 em diante, até os 37, ele diz lá: mas também vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem se for de forma alguma. Ou seja, contra aquela revisão da lei, diferentemente daquilo que foi dito lá pelos antigos, ele diz: eu te digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua própria cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um só fio do seu cabelo. Seja o seu dizer sim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Interessante pensarmos isso aí, né? Então nós vemos que Jesus ensina sobre a importância da verdade e da integridade na fala. Ele instrui que não se deve jurar, mas para que a palavra de cada um deve ser o suficiente. Ele explica que jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém e pela própria cabeça é desnecessário e até mesmo inadequado, pois essas coisas estão além do controle humano e pertencem a Deus. No versículo 37, Jesus conclui a fala de uma pessoa, conclui que a fala de uma pessoa deve ser suficiente. Um sim deve ser um sim e um não deve ser um não. Qualquer coisa além disso, qualquer juramento ou tentativa de forçar a palavra vem do maligno. O significado da força da palavra. Então que nós possamos pensar nesses ensinamentos, nessas condutas ensinadas no Sermão do Monte e tentar buscar cada um de nós uma vida mais próxima da vontade de Deus. Não é fácil, mas é o nosso objetivo todos os dias das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar.